Aula número 170. A magia da palavra. Ouça esse poema de Botelho de Oliveira, um poeta do século XVII, do arcadismo brasileiro. A Santa Maria Madalena aos pés de Cristo. Solicita, procura, reconhece, com desvelo, com ânsia, com ventura, sem temor, sem soberba, sem loucura, a quem ama, a quem crê, por quem padece. Ajoelha-se, chora, se enternece, com pranto, com afeto, com ternura. E se for indiscreta, falsa, impura, despe o mal, veste a graça, o bem conhece. A seu mestre, a seu Deus, a seu querido, rega os pés. Ais, derrama, geme logo, sem melindre, sem medo, sem sentido, por assombro, por fé, por desafogo, nos seus olhos, na boca, no gemido. Água brota, ar respira, exala fogo. A magia da palavra. Escolhi de propósito esse soneto de Botelho de Oliveira para mostrar a magia da palavra. A palavra é mágica. A palavra é a essência do pensamento. E quem sabe trabalhar com a palavra tem um poder muito grande de comunicação e de convencimento. Esse texto de Botelho de Oliveira, que é um poeta que nasceu em 1636, morreu na Bahia em 1711. Foi político, foi vereador da cidade, advogado, homem de prestígio na época. Já que eu estou dizendo a magia da palavra, vamos ler esse soneto começando pelo último verso e chegando até o primeiro. O sentido é o mesmo. Ele vai dizer a mesma coisa. Acompanhe comigo. Do último verso ao primeiro. Água brota, ar respira, exala fogo. Nos seus olhos, na boca, no gemido, por assombro, por fé, por desafogo, sem melindre, sem medo, sem sentido, rega os pés. Ais derrama, geme logo, a seu mestre, a seu Deus, a seu querido, despe o mal, veste a graça, o bem conhece, e se for indiscreta, falsa, impura, com pranto, com afeto, com ternura, ajoelha-se, chora, se enternece. A quem ama, a quem crê, por quem padece, sem temor, sem soberba, sem loucura, com desvelo, com ânsia, com ventura, solicita, procura, reconhece. É a mesma poesia. É um labirinto essa poesia. Esse soneto é um labirinto. Você pode ler da maneira que bem entender. Permita que eu leia apenas um terço de cada primeiro verso. Cada primeiro verso, apenas um terço. Vê se o sentido é o mesmo. Solicita com desvelo, sem temor, a quem ama. Ajoelha-se com pranto, e se for indiscreta, despe o mal. A seu mestre, rega os pés, sem melindre, por assombro nos seus olhos, água brota. Eu vou ler o final de cada verso. O final de cada verso. Reconhece com ventura, sem loucura, por quem padece?
se internece com ternura impura, o bem conhece. A seu querido geme logo, sem sentido, por desafogo, no gemido exala fogo. Eu só vou ler o centro do poema, só o centro do poema de cada verso. E veja o sentido. Procura com ânsia, sem soberba, a quem crê. Chora com afeto, falsa, veste a graça, a seu Deus. Ais derrama, sem medo, por fé, na boca a respira. Este soneto é um labirinto. Há outras maneiras de leitura, ou pulando um verso, ou pulando 2 versos, ou lendo apenas aquelas palavras que se rimam. O sentido é o mesmo. A descrição de Maria Madalena aos pés de Cristo. O tema dessa aula é o poder da palavra. A palavra é mágica na comunicação. A palavra pode agredir. E se não quiser agredir, pode dizer a mesma coisa sem agressão. Ludwig disse que os limites da minha linguagem são também os limites do meu pensamento. Quando cessa a linguagem, cessa o pensamento. A inteligência de uma pessoa é dada pela quantidade de palavras que ela, a pessoa, armazena, já que cada palavra encerra um pensamento. O próprio Ludwig diz que quem não aprendeu a usar a palavra não sabe pensar. E Spinoza, as desavenças humanas são desavenças de palavras. E Mandestein, esqueci a palavra que pretendia dizer, e meu pensamento privado de sua substância volta ao reino da sombra. Muito bem. Já que o tema é a magia da palavra, eu vou colocar no vídeo uma petição de Protágoras. Protágoras é um filósofo grego, antes de Cristo, famoso pelos seus ensinamentos de que tudo passa, de que tudo flui, nada é fixo, né? Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, porque a segunda vez não é a mesma água e não é o mesmo ser humano. Protágoras. Protágoras teve um aluno chamado Eulato e estabelecer um pacto com Eulato, um aluno que ia se formar em direito, a advocacia. O Eulato, depois de formado, pagaria os ensinamentos a Protágoras depois que ganhasse a primeira causa. Depois que ganhasse a primeira causa. Eulato se formou e não pagou os estudos a Protágoras. Esse texto eu tirei de um livro de lógica que me falha agora o nome do autor. Quem puder localizar seria muito importante. Ele coloca direitinho a petição de Protágoras no texto. Eu vou mencionar. Petição de Protágoras no tribunal para reaver ou para obter o pagamento de Eulato. Eulato assinou um contrato com ele de que pagaria depois que vencesse a primeira causa. Isso é muito importante. Eulato assinou um contrato com Protágoras dizendo que pagaria os seus estudos depois que vencesse a primeira causa nos tribunais. E Eulato foi omisso, não pagou os ensinamentos a Protágoras. Vamos ver o texto de Protágoras. Se Eulato perde esse caso, então terá que pagar-me por sentença do tribunal. Se ele ganha o caso, terá igualmente que pagar-me pelos termos do nosso contrato.
ele deve perder ou ganhar esse caso. Portanto, Eulato deve, de qualquer modo, pagar-me. Há uma certa lógica em Protágoras. Se Eulato perde esse caso, terá que pagar. Mas se ganha, também terá que pagar pelos termos do contrato assinado, que ele pagaria depois que ganhasse a primeira causa. Parece que a petição de Protágoras é perfeita, nem merece crítica. Vamos ver a petição do Eulato. Eulato. Se ganho este caso, não terei que pagar a Protágoras por decisão do tribunal. Se perco, tampouco terei que pagar a Protágoras pelos termos do contrato, pois nesse caso não terei ganho ainda o meu primeiro caso. Devo perder ou ganhar esse caso. Portanto, não tenho em qualquer hipótese que pagar a Protágoras. Parece que a petição de Eulato também é perfeita. Se ele ganha, não terá que pagar. Mas se perde, também não terá que pagar pelos termos do contrato assinado, porque ele só pagaria depois que ganhasse a primeira causa. O que nos resta dizer de tudo isso? Que a palavra é mágica. Os dois têm razão. A palavra é mágica. Os dois disseram coisas totalmente controversas, irracionais, que podem ser acolhidas. Por isso que a palavra é mágica. É evidente que tanto Protágoras como Eulato fazem um sofisma. O sofisma é o seguinte: lembra da petição do Protágoras? Se Eulato perde esse caso, então terá que pagar-me por sentença do tribunal. Bom, se o tribunal sentenciou assim, ponto final, acabou. Tudo o resto que ele falar não envolve mais. O tribunal já decidiu. O contrato que ele assinou, o tribunal não considerou, por isso que o condenou ao pagamento. Esse é o sofisma. E o sofisma do Eulato é o seguinte: se ganha esse caso, eu não terei que pagar a Protágoras. Isso é verdade, por decisão do tribunal. Se perco, tampouco terei que pagar. Não, se perde, terá que pagar, sim, senhor, porque o contrato não foi considerado. Não importa que você não ganhou a primeira causa. Mas eu quero falar que é o mundo da palavra. É o mundo da palavra, é o mundo dos tribunais. É o mundo da linguagem, é o mundo da política, é o mundo da oratória, é o mundo do convencimento, é o mundo da razão, é o mundo da palavra, porque a palavra é mágica. Deste mesmo livro de lógica, ouça: as esposas de homens bem-sucedidos na vida vestem roupas caras. A melhor maneira de uma mulher ajudar seu marido a triunfar é comprar um guarda-roupa caro. Magia da palavra. Há um sofisma. Há um sofisma. Causa e efeito. Causa e efeito. É evidente que a esposa dos homens bem-sucedidos na vida vestem roupas caras, não que elas sejam causas da riqueza do marido, mas sim consequência. Isso é muito comum, esse engano na política. Causa e consequência. Pode enganar um pouco. Se houve um discurso político, um discurso religioso, e pode se envolver de uma maneira errada, porque ele confundiu causa e efeito. A magia da palavra. A palavra é mágica. Ouça a magia da palavra. Acontecimentos improváveis dão-se quase todos os dias na cidade de São Paulo. Mas o que acontece quase todos os dias é um acontecimento muito provável. Logo,
os acontecimentos improváveis são acontecimentos muito prováveis. A palavra é mágica. Há um sofisma. Eu estou mentindo aqui. De fato, na cidade de São Paulo sempre pode acontecer alguma coisa estranha. Um atropelamento diferente, um assalto totalmente exótico, uma discussão fora dos parâmetros normais. Em São Paulo pode acontecer diariamente acontecimentos improváveis. O sofisma desse texto está em que eu não especifico qual é o acontecimento improvável. O noivo, numa festa, coloca uma taça de champanhe no bolso, vai dançar, cai e morre, porque os vidros da taça lhe rompem uma veia. Isso é um acontecimento muito improvável. Mas a possibilidade de acontecer outra vez este acontecimento é improvável. Este acontecimento. Agora, se eu disser acontecimentos improváveis genericamente, é lógico que em São Paulo sempre ocorrem fenômenos diversos, diferentes, anormais, não costumeiros, não diários. Esse é um sofisma. É um sofisma. Como é que eu corrijo esse sofisma? Acontecimentos improváveis dão-se quase todos os dias na cidade de São Paulo. Mas o que acontece? Mas eu não especifiquei quais são esses acontecimentos. Então, se eu engolir a primeira frase, o resto é fácil. Mas o que acontece quase todos os dias é um acontecimento muito provável. Logo, os acontecimentos improváveis são acontecimentos muito prováveis. Durante a Guerra do Vietnã, o governo americano sofreu muito protesto dos jovens, dos hippies, que queimavam o título de convocação militar, um protesto contra a guerra, principalmente no governo Nixon. E eu li no jornal da época o seguinte depoimento, uma fala de um militar americano. Nenhum cidadão tem o direito de decidir se seus compatriotas devam morrer ou viver. Portanto, os cidadãos americanos não têm o direito de decidir sobre as questões cruciais da guerra ou paz no Vietnã. A magia da palavra. A magia da palavra. Qual é o sofisma que nós lemos aqui? Nenhum cidadão tem o direito de decidir se seus compatriotas devam morrer ou viver. Mas quem vai à guerra tem. Quem vai à guerra tem. Quem está fazendo o protesto, ele pode até imaginar que não tem o direito de saber se os soldados vão morrer ou viver. Tudo bem, até aí podemos engolir a primeira parte. Mas é preciso consultar quem vai da guerra. Consulta os jovens convocados para a guerra no Vietnã, faça uma assembleia geral e pergunte se querem ir para a guerra. Sofisma. Porque a palavra pode tudo. E nós podemos tudo quando eu sei desvendar a palavra. Eu sei desvendar o sofisma. Eu sei entender que alguém está dizendo coisas que não me convencem. Nesse mesmo livro de lógica, ouça o argumento de uma mãe. O argumento de uma mãe ateniense que tentava persuadir o seu filho a não se meter em política. Olha o conselho da mãe a um filho para ele não se meter em política. Se dizes o que é justo, os homens te odiarão. Porque o que é justo é a verdade, e a verdade fere muitas pessoas. Então, se você for espalhando a verdade, o que é justo, os homens te odiarão. Você não pode falar toda a verdade. Se dizes o que é injusto, os deuses te odiarão.
mas terá que dizer uma coisa ou outra. Portanto, serás odiado sempre, ou pelos homens ou pelos deuses. Esse é o conselho da mãe. Entendeu o conselho da mãe? Bonito conselho. Se diz o que é justo, a verdade crua e nua, vai perturbar muita gente. Agora, se não dizes, os deuses ficarão zangados com isso. Então, de qualquer maneira, você será sempre castigada pelos homens ou pelos deuses. Mas o filho responde. O filho responde. O filho refutou. Se digo que é justo, os deuses me amarão. Se digo o que é injusto, os homens me amarão. Terei que dizer uma coisa ou outra, portanto, eu serei amado sempre. Desvende você esse sofisma. O conselho da mãe e o conselho a contra-argumentação do filho. Responda você mesmo, defenda você mesmo esse sofisma. A palavra é mágica, a magia da palavra. Ouça, se os homens são bons, as leis são desnecessárias para impedir a corrupção. Se os homens são maus, as leis são inócuas para impedir a corrupção. Os homens são bons ou maus, e as leis para impedir a corrupção são desnecessárias ou inócuas. Um sofisma. Um sofisma. Primeiramente que as leis não existem só para castigar, existem para disciplinar também. Disciplinar conduta. Primeiro. E depois, se os homens são bons, as leis são desnecessárias para impedir a corrupção. E se os homens são maus, as leis são inócuas para impedir a corrupção. Não, se os homens são maus, a lei pode amedrontar o corrupto a praticar a corrupção. Então, se os homens são maus, as leis são inócuas para impedir a corrupção? Não. Se os homens são maus, é preciso que haja lei para impedir as suas ações. Sofisma, porque a palavra é mágica. A magia da palavra. Esse caso eu fui buscar no livro Do que é feito o pensamento, da Companhia de Letras, escrito pelo americano Steven Pinker. Steven Pinker, Do que é feito o pensamento. Rascunhei mais ou menos, resumi mais ou menos o texto. No dia 11 de setembro de 2001, às 8h45, um avião sequestrado chocou-se com a Torre Norte em Nova York. Às 9h03, um segundo avião chocou-se com a Torre Sul. Os ataques foram planejados por terroristas. No contrato com a seguradora, a indenização seria de 3,5 bilhões se provocado por um só evento. A indenização seria o dobro, de 7 bilhões, se provocado por 2 eventos. O julgamento demorou mais de ano. A corte já concluiu, e eu digo no final, a que conclusão foi. Mas o que eu busquei esse caso por quê? Bom, primeiro que o livro de Steven Pinker, ele fala de que é feito o pensamento. E o pensamento é feito de palavras. A história aqui é o seguinte:
Se as torres foram derrubadas por 2 eventos, a indenização é 7 bilhões de dólares. Se as torres foram derrubadas por um só evento, a indenização é 3,5 bilhões de dólares, metade. Então, o que está em jogo aí é uma fortuna incalculável para decidir o problema da palavra. Evento. A palavra evento em inglês é a mesma do português, escreve quase igual. Eventos, é a mesma palavra. E o que é evento? 2 terroristas, ou antes disso, eu vou mostrar o que é um evento só claramente. Uma torre é derrubada e, ao ser derrubada, cai sobre a primeira e derruba esta primeira torre. Então, a segunda é derrubada e cai sobre a primeira. A torre norte cai sobre a torre sul. Um evento só. É um evento só, por conseguinte, a indenização é 3,5 bilhões de dólares. O fogo de uma torre sul prosperou também na torre norte. É um evento só. Então a indenização é 3,5 bilhões. A indenização com a seguradora, pelo contrato firmado. Aqui estamos no seguinte: um terrorista louco derruba a torre norte no horário de 8h45. Um outro derruba a torre sul às 9h03. São 2 eventos ou um só? O que eu quero demonstrar é que a palavra é mágica. O advogado que tem a capacidade de provar que são 2 eventos recebe para o seu cliente uma considerável soma de dólares. O que é evento? Evento é um acontecimento. Evento é um fenômeno, é um ato, é um fato. Fenômeno é tudo que acontece, é um evento. Chove lá fora, é um evento. Fato é um fenômeno que acontece com o ser humano. Uma pedra caiu na cabeça de alguém. É um fato. E ato é um fenômeno volitivo, em que entra a vontade, em que a lei ordinariamente chama de dolo. E nos Estados Unidos de pré-meditado. Dolo. É um evento. Um piloto, um terrorista, toma do avião e derruba uma torre. O segundo terrorista toma de um avião e depois de 15 minutos derruba a segunda torre. É um evento só ou são 2 eventos? Eu gostei desse texto do autor porque ele está trabalhando com a palavra. É justamente o livro é sobre lógica, sobre semântica. Ele está trabalhando com a palavra. É o advogado no tribunal que chega lá e diz que são 2 eventos. Porque eventos são acontecimentos, são fenômenos, são fatos, são atos. É o resultado, é o desenlace de uma ação, é uma resolução. Observa que o segundo piloto poderia ser derrubado. Ele poderia se arrepender. É uma hipótese. Eu vou ler o final. O julgamento demorou mais de 1 ano. Concluiu a corte, indenização de 3,5 bilhões. Só um evento. Mas o exemplo é muito eloquente, que trabalhamos só com palavras. Talvez a decisão também pode ser esta, porque seria uma fortuna incalculável de indenização, fora do previsto. Fui buscar no mesmo livro de Steven Pinker um outro exemplo da magia da palavra. A palavra é mágica.
Quem sabe usar da palavra tem um argumento, tem uma força, tem uma arma impressionante nas mãos. A palavra. Ele nos conta o caso seguinte. Uma senhora que tinha interesse na aprovação de uma lei, no cartão de visita dela, no verso escreve um bilhete a um deputado federal nos Estados Unidos. Senhor Shandstrom, oferto $1.000 para sua eleição em troca do voto em favor de nossa organização. O promotor público tomou conhecimento desse bilhete e condenou essa senhora, condenou a como se fosse um contrato de suborno. Foi condenada a pagar $500, prestar 150 horas de trabalho comunitário e 1 ano de livramento condicional. O que ela escreveu? Senhor deputado, oferto $1.000 para sua eleição em troca do voto em favor de nossa organização. Agora, o que é que nos diz o autor, esse grande semântico, conhecedor da semântica da língua inglesa? O que ele nos diz? Steven Pinker. Se ela tivesse escrito o bilhete de uma maneira diferente, diria a mesma coisa e não seria condenada. Qual é o bilhete que ele sugere? Está aqui. Como o senhor sabe, deputado, a Organização Nacional para as Mulheres tem uma tradição de contribuir para campanhas políticas e tende a contribuir mais para os candidatos com históricos de votação compatível com nossos objetivos. Hoje, um dos nossos objetivos é o voto favorável à ratificação da emenda dos direitos iguais. Pediu a mesma coisa, mandou o mesmo dinheiro e não seria condenada a nenhum crime. Qual é a diferença? A palavra. O primeiro bilhete disse a mesma coisa que o segundo. O segundo bilhete disse a mesma coisa que o primeiro. Pelo primeiro ela foi condenada, pelo segundo não seria. Qual é a diferença? A palavra. Porque a palavra é mágica. Com esta aula, eu quis demonstrar que a palavra é mágica. Eu quero provocar no aluno a leitura de bons livros, de bons romances, de poesias, porque ele tem na palavra uma arma imprescindível para a sua vida, para o sucesso de sua vida. Um indivíduo que tem o conhecimento da língua portuguesa tem mais facilidade para ler outros textos de economia, de física, de química, de biologia, de filosofia, de psicologia. É a língua portuguesa. Tem mais facilidade para convencer, porque a palavra é mágica. Fernando Pessoa sabia disso e escreveu um poema que você conhece. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. O texto está no vídeo. A interpretação desse texto não é tão simples, não é tão fácil. Eu terminei com esse texto, mas eu gostaria de fazer uma pequena observação. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Duas são as dores: a dor fingida e a dor que deveras sente, a dor verdadeira.
Mas como é que ele finge essa dor? Completamente ambas as dores. Como é que ele finge? Através da arte, através da escrita. Ele escreve. Ele está fingindo. Quando o Machado de Assis escreve Dom Casmurro, tudo aquilo é um fingimento. Uma peça teatral é um fingimento. Uma novela de televisão é um fingimento. De dores reais ou fictícias. É um fingimento. Agora vamos na segunda parte do poema. E os que leem o que escreve, e os que leem, o leitor, os leitores que leem o que ele escreve, o poeta escreve, o escritor escreve, o que Camões escreve, o que Machado de Assis escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, nem a fingida e nem a verdadeira, mas só a que eles, os leitores, não têm. Que dor é essa que os leitores não têm? A dor escrita fingida, aquela que o autor escreveu. O poema, a peça teatral, a novela de televisão, o filme. Quer dizer, o leitor não tem a obra e se emociona pela dor, pelo fingimento do poeta, pelo fingimento do escritor. Para ser mais claro, se eu digo a você, e que se ouça pela primeira vez, que Inês de Castro foi degolada em 1355 em Portugal, você não vai chorar, nem vai ficar triste, mas pode ficar curioso. Mas se você ler o texto de Camões, referindo-se à execução de Inês de Castro, você pode chorar, você pode sentir, você pode se emocionar. Com o que você se emocionou não foi com a dor lá anterior, não foi com a morte de Inês de Castro. Você se emocionou com a obra escrita, com aquele fingimento. É com o filme que você se emociona e não com um relato histórico de um fato. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele estado de alma ledo e cego que a fortuna não deixa durar muito, de seus fermosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Põe-me onde se use toda a veridade, entre leões e tigres, e verei se neles achar posso a piedade que entre peitos humanos não achei. Ali, com amor intrínseco e vontade naquele por quem morro, criarei essas relíquias suas que aqui viste, que refrigérios sejam de uma mãe triste. Assim como a bonina, que cortada antes do tempo, foi cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratada da menina que a trouxe na capela, o cheiro traz perdido e a cor murchada, tal está morta a pálida donzela, seca do rosto as rosas e perdida a branca e viva cor com a doce vida. A minha pátria é a língua portuguesa.